dia 16 de fevereiro de 2005. 7 anos se passaram. O sonho real, que em outras palavras é a utopia do bem viver, continua vivo e clama por justiça. Fazer a memória significa tornar presente hoje os fatos, não para a gente só lembrar o passado, mas para alimentar a nossa esperança que um dia estas barbáries, como a barbárie que aconteceu no Parque Oeste, não irão mais acontecer. Então, fazer a memória significa renovar o nosso desejo de luta, de compromisso e de busca de um mundo melhor, um mundo mais humano e mais justo. O Residencial Real Conquista, ele é fruto da luta do povo, né? E a gente também não pode esquecer que aqui também o Residencial Real Conquista, ele é fruto de um crime de Estado também, né? Porque o Estado nem precisaria ter construído o Residencial Real Conquista para as famílias da comunidade Sonho Real. Porque lá nós já tínhamos as nossas casas. E aí o Estado mandou, né, que derrubasse mais de 3.500 casas de trabalhadores. A polícia entrou, derrubou, massacrou, assassinou 2 companheiros de luta. E ainda deram esse nome, né, de todo esse massacre de Operação Triunfo, né? Que para as famílias o que triunfou foi sangue de trabalhadores, sangue de pais de família, sangue de pessoas lutadoras que estavam lutando por um direito seu, que era um direito que está na Constituição, que é o direito à moradia. E a minha história de vida dá para escrever no livro. Eu venho de uma família simples, mas eu sempre tive inspiração nos momentos de mais dificuldades e fé, para ver naquele momento de dificuldade ainda alguma beleza. Assim que meio galo canta, ela se levanta, não desanda e nem se espanta. Se prepara pra batalha, lá vai Maria. Mesmo com as dores e desilusões que pra ela até parece ser visões de um passado triste que consiste na força de uma mulher que nunca desiste. Sempre insiste na busca do melhor que o mundo tem a oferecer. Pra uma mulher que apesar de sofrer, caminha sempre pra combater os problemas que por vezes em sua vida se tornam dilemas. O Parque Oeste, ele infelizmente podia ter tido outro destino, né? Porque era uma área que estava abandonada, com 4 milhões à época de dívida, um município, porque poderia ter a prefeitura, por exemplo, ter decretado umas leis, né? Um decreto de interesse social, e com isso pedido a suspensão da liminar. O governo do estado, por outro lado, poderia ter segurado a polícia, né? E ter apontado uma negociação, e o governo federal também ficou assistindo. Uma semana após, o ministro da Direitos Humanos, Vilmar Miranda, veio a Goiânia no IML para contar os mortos. A mídia, junto com o governo, de forma combinada, trabalhou a opinião pública para que ficasse contra a ocupação. Com isso, a população ficou contra, 80% da população chegou a ter uma posição contrária em favor da desocupação. A gente teve uma montagem da própria mídia, juntamente com a Força de Inteligência da Polícia Militar, né, um policial que na Operação Inquietação, nos últimos dias da Operação Inquietação, que durou cerca de 10, 12 dias, um policial foi baleado. E a acusação na época era que um ocupante tinha baleado esse policial. E esse processo veio depois, futuramente, com a absolvição dos 2 acusados do movimento. Então, quer dizer, se provou que a própria polícia, quer dizer, um erro, uma negligência, fogo amigo, tinha baleado o policial. Mas na época eles usaram esse fato para incitar a tropa. Essa suposta tentativa de homicídio, né, e a acusação à época dos ocupantes acabou mexendo com o psicológico da tropa. Os coronéis, as informações que a gente teve
laterais, né, que os coronéis usaram isso também para motivar, entre aspas, a tropa dentro dos quartéis, e 2 dias, 3 dias depois a gente teve a Operação Triunfo, né? Foi uma operação de guerra montada pelo governo nacional, foi uma demonstração clara do aparelho de Estado capitalista, né, que não admite o questionamento da propriedade privada. A propriedade privada está acima dos direitos humanos. Na verdade, ao longo dessa luta para a nossa conquista da casa, né, a gente perdeu 2 companheiros que foram assassinados pela polícia no dia da retirada. E aí, dentro do ginásio e no acampamento, a gente perdeu mais de 20 pessoas que morreram por conta da insalubridade, né, vivida dentro do ginásio e dentro do acampamento. Os verdadeiros responsáveis desta operação de guerra chamada Operação Triunfo não estão sendo julgados. A única coisa que a chamada Justiça Estadual está procurando averiguar é algum possível exagero cometido por algum policial durante a operação. Iniciando a ação de adentramento da área às 9h15. Gostaria que ficasse registrado que a Polícia Militar foi bastante tolerante em todas as ações antes, durante toda a operação de desocupação. Foi ao Ministério Público um inquérito concluído com 22 policiais indiciados. Desses 22, a promotora que ofereceu a denúncia, ela teve por bem, entendeu, que ela deveria denunciar 6 policiais. Então foram 6 comandantes das principais áreas de entrada dentro do Parque Industrial, né, no dia da desocupação propriamente dita, da desocupação forçada, né, da Operação Triunfo, que foram denunciados. Tinha algumas testemunhas chaves que incriminavam e davam a autoria acertada de alguns policiais que tinham executado, o Pedro e o Wagner, né, os 2 homicídios ocorridos durante a desocupação e várias tentativas de homicídio. Foram exatamente 40 feridos, né, por balas durante a desocupação. E todas as balas mortais, balas letais, né, tirando mais de 700 feridos, né, de todas as formas, balas não letais. Acabou que dos 6 denunciados, 1 foi pronunciado, quer dizer, poderia ser levado a júri, que foi o Alessandri, os outros 5 foram absolvidos sumariamente. O Alessandri, a defesa dele recorreu, através de um recurso de sentido estrito, e ganhou no tribunal a absolvição. Também foi absolvido sumariamente no Tribunal de Justiça. Neste caso, do despejo do Parque Oeste, o criminoso é o Estado de Goiás, com a conivência do Judiciário e da Prefeitura de Goiânia. Quem deve responder por ele, por esse crime, é o então governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, e seus auxiliares imediatos, o
secretário da Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás, da época, Jonathan Silva, e o comandante-geral da Polícia Militar do mesmo estado, Coronel Marciano Basílio de Queiroz. O próprio governador, Marconi Perillo, na época foi ouvido. Na época que ele foi ouvido, ele era senador da República. Da mesma forma, falou que no dia, o único fato que ele acompanhou, que ele passou de helicóptero por cima da desocupação e apenas observou o bom trabalho que a Polícia Militar estava desempenhando, então ele também avaliou como extremamente positiva aquela desocupação, né, aquela desocupação forçada. E é engraçado, importante retomar o papel do Ministério Público, né, com vários e vários promotores na primeira vara criminal, vamos dizer, os melhores promotores destacados para atuar em crimes dolosos contra a vida. E foi destacada uma promotora que ela tinha acabado de passar num concurso em Goiás, acabado de assumir e foi a primeira audiência que ela fez no estado, foi a inquirição do senador da República, Marconi Perillo. Então, o cuidado, vamos dizer assim, do Ministério Público, né? E há 52 anos a proprietária ali daquela área não pagava impostos e ela chegou a fazer proposta para o Estado, né? Estava pedindo 30 milhões para o Estado comprar para que a gente continuasse ali naquela área e o Estado preferiu pagar o dobro para tirar a gente dali, né? E para poder estar beneficiando, né, as especulações imobiliárias. Uma semana antes da Operação Triunfo, a Operação Inquietação já estava ocorrendo, a gente tem uma nota na imprensa, no Popular, Jornal Popular, dos veículos impressos de maior circulação no estado, regionalmente, de várias entidades pedindo a desocupação, né, e até acusando o Estado, o Judiciário de omissão, acusando o Estado de omissão, o governo, a Polícia Militar de frouxa, entre aspas. Né. Entre essas entidades, a maçonaria puxou essa reunião, né, isso a gente foi ficar sabendo depois, e juntamente com ela a FAEG, né, e aí um órgão de apoio ao latifúndio em relação com o órgão de apoio à especulação imobiliária, que era o grande interesse na época da desocupação. O próprio Sicov, os órgãos de especulação imobiliária, de representantes dos corretores de imóveis que tinham interesse na especulação da área, né, que seria desocupada. E eram 8 entidades, né, entre eles também a Polícia Militar, alguns deputados do campo conservador, da direita, assinaram essa nota. Após a desocupação, a gente teve uma nota de agradecimento à Polícia Militar e de apoio à Polícia Militar, mesmo com o desastre, né, que foi a Operação Triunfo, uma operação que criminalizou, que matou, que torturou pessoas. E aí, 7 anos depois, continua a impunidade, né? Porque na época a gente lutou, até hoje a gente luta, que era para federalizar o caso, e isso não aconteceu, porque como que quem foi lá e cometeu o crime, como que iria ele mesmo julgar, né? E 7 anos depois dessa luta, nem as famílias que foram retiradas daquela forma violenta lá da ocupação Sem Real, nem todas as famílias foram assentadas até hoje, né? Eu fui lá para a GEAB falar por que eles queriam me tirar da minha casa. Aí chegaram lá e falaram que eu tinha vendido, que meu marido tinha vendido. Aí eu falei, não, eu não vendi. A única coisa que eu tenho é aquela casa.
Eu não tenho onde morar. Enfrentei tanta coisa no Parque Oeste e no Grajaú, todo lugar onde eu andei, toda a vida. Eu sofri demais. Eu não merecia daquele jeito que eu saí, né? Eu saí como uma bandida, que nunca aconteceu isso comigo. É a segunda vez que eu saí, porque primeira vez foi no Parque Oeste, com polícia e tudo de novo. Aí, segunda vez, de novo, própria minha casa eu saindo. A única coisa que eu tinha, me tiraram lá. Aí eu não sei, até hoje ninguém me deu resposta, por que me tiraram de lá. Aí eu queria, ou às vezes a pessoa chegasse assim e falar, não, você vendeu pro fulano. Aí para eles provar para mim, Giabe tem que me provar. Porque nunca me provou até hoje. Pra que eu vendi? Aí eu queria tanto saber. Morava lá no Real Conquista. Você gostava? Gostava muito de lá. Aí já tinha fazido o muro. Já tinha fazido a casa toda, nós tava fazendo o barzinho já. Já tinha alugado a mesa de sinuca. Nós tinha alugado um talho também. Aí foi. Quando nós tava começando a ganhar dinheiro, foi o Américo falou, chamou a justiça, falou pra nós sair de lá, debaixo da chuva. Aí eu falei pra eles, eu quero minha casa de volta, mas eu não quero outra casa, porque ele, se tivesse outra família que era do Real Conquista, ia ficar satisfeita, mas ele não é de lá. Nunca pisou lá, nem no Parque Oeste, nem no Grajaú, e ele tá lá de boa, eu quero minha casa. Que por mais que eu fale, que tipo assim, eu não quero lembrar, tipo assim, eu não quero lembrar, não tem como lembrar. Não tem como lembrar. Você vai lembrar da vida inteira. Mas assim, mas que a gente possa tirar dessa experiência que a gente teve lá uma coisa boa, né? Que a gente possa, tipo assim, tirar daquilo, que a gente possa, tipo assim, lutar para que outras pessoas não passem por isso, né? Que a gente possa ser solidária às outras pessoas, né? Se de repente a gente deparar com pessoas passando pela mesma injustiça que a gente passou. Um dos problemas que desvirtuou, que podia ir por outro caminho, foi que a principal liderança, literalmente, se cooptou no primeiro momento, foi cooptado no primeiro momento, aí com isso cooptou um setor de ativista, e um lá depois foi completamente corrompido. Passou do lado A para o lado B, que era, nós fomos despejados, escorraçados pelo governo do Estado, do governo do PSDB, do Marconi Perillo e companhia, e 3 anos, 4 anos depois, 5 anos depois, o principal dirigente estava ao lado, abraçado, tirando foto e se filiando e fazendo campanha junto com o seu inimigo. E o Residencial Real Conquista, eu defendo que ele teria que ser chamado de Sonho Real e não de Real Conquista. Mas houve todo um trabalho de lideranças na época, né, que trabalhou bastante a cabeça das famílias mesmo, né, que Sonho Real era passado, e aí induziu as famílias a irem a votar no nome Real Conquista e não Sonho Real, e com isso já morreu um pouco da memória, né. E aí agora cabe a nós que estamos aqui, que participamos ali, né, daquele verdadeiro massacre que aconteceu lá na comunidade, de não esquecer, porque a tendência aí do Estado, do poder aí, é que morra mesmo, né, a história lá do Sonho Real. Mas assim, a gente que participou daquele dali, né, que ficou ali em fila indiana, que foi jogado no chão, que foi pisado, que foi ferido, e que fomos as verdadeiras vítimas, assim, e que não tínhamos na época a pretensão de se candidatar, de ser político. A gente não tinha interesses maiores, né? O nosso interesse ali mesmo era a nossa casa, era a nossa moradia. Eu faço um apelo para a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O caso do despejo do Parque Oeste Industrial
da ocupação do Parque Oeste Industrial, chamada Ocupação Sonho Real, deve ser investigado pelo governo federal. Existem todos os argumentos, os requisitos que a emenda constitucional número 45 exige, existem. Mesmo o terceiro, que a comissão especial diz que não existe, ele existe e o caso pode ser federalizado. Porque a Justiça Estadual não tem as mínimas condições de investigar os verdadeiros criminosos deste caso do Parque Oeste. Porque a própria liminar, a meu ver, é inconstitucional e foi uma irresponsabilidade da juíza. A própria liminar. Mas agora vamos ficar só na maneira como a liminar foi cumprida. Eu quero que seja condenada, julgada e processada a maneira como a liminar foi cumprida. Ou seja, as duas operações, a Operação Inquietação e a Operação Triunfo, operações de guerras criminosas, nazistas, inadmissíveis no século XXI. E aí depois a gente veio para o Residencial Real Conquista e aqui a gente não tem nenhum tipo de segurança, né? E com isso a gente teve muita perca, assim, muitas crianças que a gente chegou, tipo assim, a conviver, que moravam no ginásio, que morou no acampamento, hoje essas crianças já não moram mais aqui, essas crianças já foram assassinadas. Mas já que a consciência de nossos irmãos. A gente tem um colégio de primeiro grau e aí a gente está numa luta aí, lutando por um colégio de segundo grau, porque na verdade colocaram a gente na beirada de Goiânia, né, já no final de Goiânia, então fica muito longe de tudo. Temos o PSF, que hoje funciona em duas casas que foram cedidas pela GEAB, né? Que é onde funciona o postinho de saúde. Tipo assim, duas famílias que ainda não foram assentadas já poderiam estar morando nessas casas, né? E tem aproximadamente uns 4 anos que a prefeitura começou a construção do postinho de saúde aqui mesmo e até agora não terminou. E temos um grande problema aqui, né, que é o problema tipo da creche. As primeiras famílias que mudaram para o Residencial Real Conquista já vai completar em abril 6 anos que moram aqui. E até hoje essas mães não têm aonde deixar suas crianças para poderem ir trabalhar. E o setor vizinho não recebe essas crianças porque fala que não tem vaga. Então assim, temos uma creche que está em construção, que há mais de 2 anos a construção está parada. E mesmo quando voltar a construção e que essa creche for concluída, não vai ter vaga para todas as crianças que temos aqui. E a gente tem a primeira etapa do setor, que tipo assim, ficou muito distante da segunda etapa, que eu acredito que foi até uma estratégica tipo para desarticular a luta mesmo, e acabou ficando 2 setores. As famílias que hoje moram no Residencial Real Conquista 1, que é na primeira etapa, não tem como, digamos, subir para o Residencial Real Conquista 2 para deixar suas crianças lá na creche pelo fato da distância, né? E o residencial hoje é um setor já bem consolidado. As famílias que estão aqui, tipo assim, elas já têm uma formação política bem diferenciada de outras famílias, eu acredito, até de outros setores. Aqui a gente entende que para a gente poder conseguir as nossas coisas, a gente tem que lutar, né? Lá vem Maria subindo a ladeira e teu olhar brilha como uma estrela. Batalha noite e dia pra sustentar sua família. Tchau, bom dia. Batalha noite e dia pra sustentar sua família. Subindo a ladeira e teu olhar brilha como uma estrela. Batalha noite
brilha como uma estrela, trabalha noite e dia pra sustentar sua família. E ficar reclamando também, não tem que levantar a cabeça e a luta. Né? E correr atrás, porque não adiantava, eles fecharam uma porta pra mim, mas abriram outra lá na frente. Né? Então não adianta a porta fechada é só para quem não tem perspectiva na vida, não acredita em nada, entendeu? Acredita em Deus e tô firme e forte aí na luta.